Olá a todos, eu sou a Sati e hoje vou mostrar como fiz as botas da Nami do arco de Egghead de One Piece. Se quiser acompanhar esse e outros tutoriais, já curte e se inscreve e vamos à confecção. Eu tentei fazer essa bota de um jeito mais simples possível, com molde simples e montagem simples. Então, a primeira coisa foi desenhar no papel. Coloquei meu pé e risquei em volta, e adicionei poucos centímetros na frente e atrás. Medindo o risco total, ficou com 30 centímetros, mas isso vai depender do tamanho do seu pé. Ali na metade, fiz um risco perpendicular de 25 centímetros, ou seja, 5 centímetros menor do que o outro. Tudo isso para me basear a desenhar o formato oval da bota. Dobrei no meio 2 vezes e cortei, para tentar deixar todos os lados iguais. E esse será o molde da sola. No meio do processo, eu quis inventar e adicionei essas rodinhas, para ficar parecida com patins, colocando 2 delas na parte de trás da bota, dessa forma. E, spoiler, não deu certo. Vou mostrar a confecção com as rodinhas, mas eu não recomendo que vocês façam da mesma forma que eu. Vocês podem fazer a bota toda ignorando esse detalhe. Enfim, depois de cortar, medi toda a circunferência, que no meu caso deu 86, e meço também a minha batata da perna, com os 2 centímetros de folga. Juntamente com a altura que eu quero que a bota fique, que no meu caso foi de 37 centímetros. E esse foi o molde que fizemos, no formato de cone aberto. Essa parte de cima, com a circunferência da minha batata da perna, aqui a altura da bota, e embaixo os 86 centímetros, que foi a circunferência da sola. Em relação ao ângulo, foi 100% no olhômetro. Eu dei uma arredondada assim na fita métrica com as medidas que eu queria e risquei ali um formato circular. E fiz a mesma coisa na parte de baixo, algo bem simples mesmo. E quando eu passar para o EVA, eu vou corrigir o tamanho caso necessário. Bom, com os 2 moldes feitos, hora de passar para o EVA. Aqui no molde da sola, eu separei ali um pouco antes da metade, que seria a parte para encaixar as rodinhas, e passei para o EVA de 10 mm. Farei 4 camadas no total. Então, risquei cada parte 4 vezes. Eu só dividi o molde para caber mais na minha placa de EVA, já que ela estava acabando. Então, foi só mesmo para economizar espaço. Se você tiver EVA o suficiente, não precisa separar, pode riscar o molde completo mesmo, dessa forma. Temos aqui então 4 camadas. Essas aqui que estavam divididas, eu já colei. Aqui no molde, eu comecei a marcar onde mais ou menos eu queria posicionar as rodinhas. Cortei e risquei em 3 das camadas do EVA, dessa forma. A última delas, eu vou desenhar uma borda para ficar embaixo, para ficar parecido com isso. Vou aproveitar também e desenhar esses círculos que vão ficar por dentro. Um deles, infelizmente, vai ter que ficar um pouquinho menor por conta das rodinhas, mas paciência. E assim ficaram a bordinha e os círculos. E cortamos e lixamos por dentro para dar um acabamento melhor. E agora vamos colar tudo isso juntos. Mas antes, eu prendi as rodinhas nos espaços que cortei. Antes mesmo disso, eu passei bastante cola ali nas bolinhas de dentro da rodinha para evitar que ela ficasse girando. E depois disso, eu posicionei ali e colei em volta, para ficar bem preso. Basta então colar todas as camadas, com cola de contato. Por fim, colei só uma camadinha fina de EVA em cima de tudo. Medi novamente meu pé ali e fiz 2 cortezinhos pequenos nessa região, para colar uma tira de tecido que vai me ajudar a prender meu pé na bota, ficando assim. E finalmente, faremos o corpo da bota. Passamos aquele molde para um EVA de 3 mm, cortamos e colamos, fechando o cone. Em seguida, passei cola na bordinha da sola e encaixei o cone em cima. Tudo bem se ela ficar um pouquinho torta nessa hora, porque nós vamos colar uma tira em volta para reforçar, e esses defeitinhos não vão aparecer. Para isso, cortamos uma tira comprida de 6,5 cm de altura pela circunferência total da parte mais larga da bota, que no meu caso foi de 90 cm. Passamos cola de contato e colamos a tira em volta, ficando assim.
A próxima coisa foi cortar umas tiras grossas de EVA para colar por dentro da bota, para dar uma estrutura melhor e não deixar ela tão mole. Cortei e colei 2 tiras de EVA de 10 mm nas laterais e mais uns pedaços de EVA mais fino na parte da frente e atrás. A grossura e o tamanho das tiras vai depender do tamanho da sua perna. Não fiz muito fina porque não ia estruturar muito, mas também não fiz muito grossa para ter espaço para minha perna. Cortei também uma tirinha mais fina de 5 cm. Dobrei ao meio dessa forma e encapei com o tecido rosinha que eu tinha aqui. Essa tirinha eu vou colar por dentro do cone, dessa forma. Agora, vou colar a pecinha triangular que ela tem na frente da bota. E para isso, fiz um risco reto, da altura da bota, e marquei 2,5 cm para cada lado, fazendo um triângulo bem comprido. Cortei e colei na frente da bota, dessa forma. Em seguida, usando o EVA mais uma vez, fiz um risco de 8,5 cm e completei uma meia esfera. E antes de cortar, arredondei levemente esse risco, para criar a parte côncava da peça, como vocês verão a seguir. Cortei outra peça igual a essa e colei as duas, ficando assim. E por fim, cortei outra tirinha fina de EVA, cortei as bordinhas para deixar arredondado dessa forma e colei em volta do círculo que fizemos. E aí, foi só colar na bota. Para finalizar, passamos batido de pedra como primer. Aplicamos 2 camadas, lixamos bem e aplicamos mais 2 camadas de cola branca, para deixar a superfície bem brilhante. E depois de tudo seco, pintamos de rosa. E como último detalhe, desenhei um círculo de cerca de 8 cm de diâmetro no EVA de 10 mm. Desenhei uma ponta, como se fosse um 9 ou uma vírgula gigante. Colei um EVA mais fino aqui só para cobrir a textura, passei primer da mesma forma que fiz na bota e pintei de rosa. E aí, foi só colar na lateral. E esse foi o resultado completo das botas. Devo confessar que ela dificulta um pouco na hora de andar, e como eu havia dito antes, as rodinhas não funcionaram do jeito que eu gostaria. Se eu fosse mudar, eu tiraria as rodinhas e faria a bota no geral um pouco mais curta, para facilitar o movimento e não ficar batendo no joelho. Mas eu achei que ficaram bonitinhas e perfeitas para fotos. Me contem o que acharam e não deixem de curtir o vídeo para me ajudar. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, principalmente a Silvia, Ricardo, Yasmin, Sérgio, Carolina, Lari e Laila, que são membros aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!